Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Rússia? Bom, eu não vou falar hoje especificamente sobre aquela entrevista que está gerando bastante repercussão que o Putin concedeu a um jornalista norte-americano. Eu quero falar sobre uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo dia 3 de fevereiro, mas eu só fui ler ela hoje, intitulada A Surpreendente Resiliência da Economia Russa. O que ocorre, pessoal? Vocês sabem, né, aí que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, né? E quando a Rússia ocupou os territórios da Ucrânia e iniciou a guerra contra a Ucrânia, uma das questões que veio logo à tona é de que o Estado russo não poderia manter uma guerra, porque o Estado russo era um Estado economicamente, né, debilitado, que a própria Rússia logo, né, iria à falência. E aí o Ocidente começou as guerras econômicas contra a Rússia, que eles chamam de sanções. Eu aqui no canal chamo de guerra econômica, tá? Por quê? As guerras econômicas são uma forma que o Ocidente tem, já que aí principalmente Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra controlam grandes instituições econômicas do mundo, tá? De impedir que um país que não esteja de acordo com seus interesses façam trocas comerciais com o mundo inteiro, inclusive muitas vezes, né, se aproveitando de questões geopolíticas para congelar os ativos desses países, que esses países tenham em dólares. Por isso que hoje em dia muitos países têm voltado, né, à ideia de manter os seus ativos em ouro, né, e não mais em dólar em outros lugares, porque sabe que se você manter esses ativos em bancos no exterior em ouro, né, os Estados Unidos vão poder se aproveitar de qualquer questão geopolítica para poder, né, limitar o acesso dos países às suas próprias reservas. Né? Porque eles falam da questão do livre mercado, dessa teoria neoliberal do livre mercado, que deixa o mercado controlar ele mesmo, né? Que o mercado tem que ser livre, que os estados não podem interferir no mercado, mas isso é só quando os favorece. Né? Quando algum estado, né, se coloca em uma posição que contraria os seus interesses, logo eles esquecem toda essa questão do livre mercado e utilizam o seu real poder que eles têm sobre as trocas econômicas internacionais e sobre as instituições financeiras e organizações financeiras internacionais para impor uma guerra econômica, né, que eles chamam de sanções contra essas nações. Sanções essas que na maioria das vezes não afetam as elites e os governos dos países que são sancionados, mas geralmente apenas a população mais pobre desses países que vê limitado o seu acesso a bens, né, é, como, por exemplo, alimentos e remédios. Né? Ou seja, só prejudica os mais pobres mesmo desses países. Só que a Rússia, apesar das sanções, a Rússia conseguiu, né, superar essa condição. Né? O Putin até fala na entrevista que a Rússia é o terceiro estado ali da europeu com ocidental ali, não contando os Estados Unidos, com a maior economia, inclusive superando um pouco ali ligeiramente a Alemanha. Né? O FMI, de acordo com essa matéria, tinha projetado um PIB para a Rússia muito baixo ao longo do ano de 2024 e já refez essa projeção para um PIB de 2,6%, o que no cenário mundial atual é uma projeção muito grande, principalmente para um país que está em guerra. E aí eles citam a questão também, né, do orçamento de guerra que os russos estão empreendendo, né? Que em 2023 esse orçamento foi de 519 bilhões e que agora em 2024 está uma projeção de 773 bilhões para o gasto com o orçamento de guerra. Tá? E aí você segue a matéria para mais alguns números, né? Vai falar que as receitas que os russos têm de energia, né, já que os russos exportam aí petróleo, gás, etc., ao longo do ano 2023 foi de 476 bilhões. Tá?
e que apesar de ter tido uma leve queda em relação a 2022, ainda continua uma receita muito grande do Estado russo aí das suas trocas comerciais, né? Principalmente na exportação de energia. Em determinado momento, os autores do artigo citam que os russos, né? Aí eles citando aqui o economista Vasily Astrov, do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais de Viena, que os russos estariam sob um keynesianismo militar. Né? Inclusive a economia russa, sobre esse keynesianismo militar, né? estaria, estaria indo muito bem, né? Inflação controlada, né? Trocas comerciais ocorrendo, crescimento industrial, mesmo após o Ocidente congelar, né, 300 bilhões de reservas soberanas da Rússia, ou seja, né, se apropriar de reservas que por direito são do Estado russo. Né? Bom, aí vamos lá, ó. Seguir aqui, vamos ver se tem mais algum número importante pra gente. Aí a Rússia teve um estímulo fiscal ao longo do ano de 2022 e 2023 equivalente a 10% do PIB para os esforços de guerra. No mesmo período, a produção industrial relacionada à guerra aumentou 35%, enquanto a produção civil industrial teria aumentado, de acordo com o Putin, 27%. Bom, pessoal, acho que o que mais era interessante do artigo é isso. Vamos à análise. Bom, o que acontece afinal de contas? Por que a economia russa ela cresce apesar da guerra? Primeira coisa, muito importante, e é importante como uma lição para todos os estados. Os russos, eles são grandes exportadores de commodities, no caso de commodities ligado à energia, assim como o Brasil é também, né? No caso do Brasil ligado principalmente ao agronegócio. Os russos também são grandes exportadores de commodities, mas parte considerável dos recursos que advêm da venda desses commodities são utilizados para financiar a própria indústria russa, né? Porque os russos tiveram, ao longo de todos esses anos do governo Putin, uma orientação para uma industrialização nacional, né? Que no Brasil aqui estaria muito ligado a ideias de um neodesenvolvimentismo, né? Muito ligado à ideia aí do keynesianismo, como aparece ali, né? Keynesianismo militar no caso da Rússia, ligado à questão de o Estado, né, ter um controle sobre a sua economia. E veja, isso não é um Estado socialista, a Rússia não é socialista, né? A pessoa ela tem que não entender nada do que é socialismo, capitalismo, nem nada para achar que a Rússia é socialista. A Rússia passa muito longe de qualquer coisa de ser socialista. Assim como o Putin não é esquerdista. O Putin é um político bastante conservador, uma aula mais conservadora. Tá? Mas o que acontece no caso aí? A Rússia teve uma orientação para manter uma indústria nacional forte. E isso faz toda a diferença. Porque um país que tem uma indústria nacional forte, um país que produz os seus bens industriais, ele é muito menos afetado, mesmo por guerras e bloqueios econômicos. Um país que não tem isso, que a sua indústria é muito dependente de mercados estrangeiros, ou que tem uma indústria fraca, né, qualquer sanções derrubaria a economia do país, né? Isso é uma lição, inclusive, para nós aqui do Brasil. E por isso que nós devemos, sim, ter projetos de fortalecimento da indústria nacional. Ter uma indústria nacional civil, mesmo civil, né, forte, significa mais soberania para o país. Mas os russos também têm uma indústria nacional militar muito grande, que fabrica boa parte das armas que eles utilizam. Então eles não são dependentes
né, da compra de armas no exterior, apesar deles, por exemplo, adquirirem drones iranianos, mas boa parte do que eles produzem é nacional. Tá? E o contrário da Ucrânia, como a Ucrânia ela depende muito do fornecimento de armas do exterior, ela tem se endividado comprando essas armas. Quando a guerra acabar, a Ucrânia terá dívidas colossais para pagar essas. Ah, mas o Estado compra, ele também tem que pagar para a empresa. Sim, só que como o Estado russo está comprando de empresas nacionais, estas empresas nacionais, mesmo bélicas, elas geram empregos dentro do país e elas, né, têm que consumir outros recursos, né, aço e etc, para poder fabricar aí essas armas. Então, o Estado comprando armas dentro do próprio país, né, ajuda no crescimento econômico, né, do país, porque todos esses recursos ficam ali dentro do país, vai movimentando a economia, gerando empregos. Então a Rússia não perdeu empregos, ao contrário, cresceu o número de empregos, até porque muita gente também foi para o exército, aí recebe dinheiro, as pessoas que estão em casa recebem pensão, tem uma maior circulação de dinheiro, você tem um investimento muito maior na indústria, que o Estado passa a fabricar muito mais armas, mas também na indústria civil você tem um crescimento, porque muitas indústrias ocidentais abandonaram o país e foram substituídos por indústrias nacionais. Então, o crescimento da economia russa interna cresceu muito mais, inclusive a Rússia se tornou muito mais como uma economia autônoma nacional, né? O que a gente chama de capitalismo de Estado, né? Que quando o próprio Estado ele tem uma força muito grande para controlar, né, os fluxos econômicos e os investimentos dentro do país, que não significa que ele é dono de todas as empresas, tá? A Rússia é um país capitalista, e boa parte do capitalismo russo, né, talvez aí com a maior seção das indústrias ligadas ao setor de defesa aeroespacial, são é, totalmente, né, privado, só que recebe uma orientação do Estado para fazer os investimentos. E com isso, a Rússia tem movimentado a sua economia. Gente, isso não é novidade. Pensa bem os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tiveram toda a sua economia voltada para a guerra. E isso não prejudicou a economia americana, bem pelo contrário. Isso fez o crescimento da economia americana crescer, ter uma alta muito grande durante a Segunda Guerra Mundial, justamente porque havia uma grande produção interna, né, que era consumida pelas Forças Armadas e que gerou muitos empregos e que gerava uma economia abundante dentro dos Estados Unidos. Isso vem acontecendo agora com a Rússia. Por outro lado, né, além desse keynesianismo de guerra, né, keynesianismo militar que eles chamam aqui, e que e que nós poderíamos dizer, caso não houvesse a guerra, que é uma política, né, neodesenvolvimentista aplicada lá à Rússia, né, você tem também uma outra questão que é, a partir do momento que os europeus pararam de comprar, né, principalmente o gás russo, o petróleo, pararam de consumir, né, as commodities energéticas da Rússia, a Rússia orientou essas vendas para outros países, principalmente ali da Ásia, né, a China e outros países, o que fez também que a Rússia ficasse muito menos dependente de trocas comerciais com a Europa, né? Então, o que é muito provável é que a Rússia saia desse conflito, que uma hora vai acabar, com uma economia fortalecida, né? E com uma independência muito maior em relação à Europa, né? E muito mais fortalecida nas suas relações geopolíticas com a Ásia e com os BRICS, que se transformaram aí nos parceiros, né, principais da Rússia nesse momento. Tá bom? Então, assim, a ideia de que a Rússia iria, com alguns meses, naufragar, né, que iria à bancarrota, que não iria
conseguir manter o conflito, isso não ocorreu, né? A Rússia está se mostrando muito resiliente, né, apesar das sanções ocidentais, e provavelmente, né, vai chegar um determinado momento que vai ter que haver paz ali entre a Rússia e a Ucrânia, e o cenário hoje mais provável é que a Ucrânia terá que entregar algumas das suas províncias ali, né, na região do Donbass e da Crimeia para a Rússia, né, e que a Rússia acabe por sair vitoriosa deste conflito militar e vitoriosa também no aspecto econômico, porque a ideia de que a economia russa entraria em colapso por causa da guerra não aconteceu. E isso, em grande parte, pela Rússia conseguido manter aí uma estrutura bastante grande do seu próprio desenvolvimento industrial, de investimento na sua própria indústria. Isso deve servir de lição para nós aqui no Brasil, né? Que temos que voltar, como o atual governo do presidente Lula está fazendo aí, com um projeto para voltar a incentivar a indústria nacional. Grandes países como o Brasil e a Rússia precisam ter uma grande indústria nacional, inclusive uma indústria de defesa. E também, como a Rússia tem demonstrado, é interessante você ter parceiros comerciais dos mais diversos pontos do globo, né? Fazer comércio com as mais diversas nações, como a Rússia demonstrou. Imagine que se a Rússia tivesse todas as suas trocas comerciais orientadas apenas para a Alemanha, para os países europeus, né? Ela teria ido à falência rapidamente. Justamente a capacidade da Rússia de aumentar as suas trocas comerciais com a Euroásia, com a Ásia principalmente, né, no caso, nem tanto a Euroásia, mas com a Ásia e com os BRICS, é que fortaleceu a Rússia nesse cenário. E o Brasil caminha justamente também para algo parecido. O Brasil aí tem se fortalecido bastante dentro dos BRICS, com as trocas econômicas com outros países dos BRICS, mas fazendo muitas trocas econômicas com a China, com o país da Ásia, mas também com os países ocidentais, e deve buscar estender suas relações econômicas também com os países da América do Sul para garantir a nossa maior autonomia possível industrial, inclusive na indústria da defesa, tá? E na exportação das nossas commodities, para que não aconteça de, se uma hora ou outra o Brasil se envolver num conflito, que uma possível guerra econômica, né, sanções aí, né, entre aspas, né, que eu prefiro guerra econômica, venha a ser utilizada contra o Brasil consiga, né, se safar disso como a Rússia tem feito. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Acompanhe aí, né, essas reportagens, essas questões sobre a Rússia, que é bastante do ponto de vista, né, geopolítico, mas também do ponto de vista econômico. O caso da Rússia é bastante interessante para a gente estudar na nossa própria perspectiva aqui do Brasil. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar o like e de compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para a gente fazer o canal aqui crescer.